Paz de Deus, irmãos. Bom, vou fazer uma análise aqui desse culto de hoje, do dia 19 de setembro de 2020. O culto do Braz, tá? Não sei o nome desse ancião. E ele leu a Bíblia na parte de Apocalipse, capítulo 12. Não vou colocar tudo, tá? A pregação, para não ficar muito extenso esse meu vídeo. Eu vou fazer um comentário e colocar só os pontos que eu achei relevantes e que, por sinal, já começa com eu vou ter que fazer um apontamento muito bom e logo de início. E então eu vou soltar a fala do irmão e a gente ouve com bastante atenção o que ele está dizendo e depois eu complemento, tá, com o meu comentário. Vamos lá. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, irmãs, nós bem sabemos, glória ao nome do Senhor, que este livro, o livro de Apocalipse, foi escrito por João quando estava preso na ilha de Patmos. Glória ao nome do Senhor. O Senhor apareceu muitas vezes para ele e revelou-lhe, glória ao nome do Senhor, tanta coisa que está escrito neste livro. Bom, primeira coisa aí, né, a falta de conhecimento bíblico é um problema sério na congregação. Ainda mais para uma pessoa que está na frente do povo, que vai pregar a Bíblia, vai falar da Bíblia, ele tem que conhecer a Bíblia, ainda mais porque é um ancião. Porque a palavra ancião significa perito no conselho e nas escrituras. Então, eles deveriam ser peritos, tá? E aí é triste e lamentável. Eu vou contar aqui para vocês qual é o erro dele, o equívoco. Ele está totalmente enganado. Bom, ele acabou de dizer aí que as revelações de Jesus Cristo e que Jesus apareceu diversas vezes para ele, não sei de onde ele tirou isso daí, tá? E também que Jesus entregou para ele, apareceu e entregou as revelações para ele, né? Isso é um engano. Apocalipse capítulo 1, no versículo 1, a gente vai entender quem foi que entregou essas revelações para João. Não foi Jesus, tá bom? Então vamos lá, vamos ler, vou colocar na tela para vocês. Vamos lá. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que breve devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo. Aqui, irmãos, a gente entende que quem entregou as revelações foi o anjo de Deus, não foi Jesus, tá? Jesus está lá na glória de Deus e ele não descerá mais na terra até que tudo se cumpra, tá bom, meu irmão? Então, lá a gente entende, olha, as revelações são de Deus, que ele deu a Jesus, tá? Por quê? Porque só Deus é onipresente. Onipresente significa, irmão, andar no tempo. Ele é o único que consegue ir ao futuro. Nem Jesus e os anjos têm esse poder. Porque quando Jesus é indagado, Senhor, quando há de acontecer essas coisas, né? E Jesus diz, eu não sei, nem os anjos do céu sabem, somente Deus. Por quê, irmão? Porque só Deus conhece o futuro. Então Deus pegou essas revelações, né? E as deu a Jesus. E Jesus as deu ao anjo, que veio e as entregou. Aliás, vou falar exatamente a palavra que está ali, né? E as notificou a João. Então, irmão, você está equivocado, irmão, por não conhecer as escrituras. Você está lendo um livro que você não tem conhecimento dele e está pregando, mas você está errando. Chegou o momento do povo acordar. Nós queremos ouvir realmente a palavra de Deus, que não é a sua pregação. A palavra de Deus é as escrituras. Eu acho que aqui já começou notório. A palavra de Deus não erra, a palavra de Deus não se equivoca. Então, por isso que a sua pregação não é a palavra de Deus. Vamos seguir. As provações, das prisões, saímos fortalecidos. Tu não perderás nada nesta prisão, e outros ganharão pela tua prisão. Glória ao nome do Senhor. Servos de Deus do ministério, quantas prisões nos são propostas, como foi proposta para João, mas a igreja vai se deliciar com os frutos desta tua passageira prisão. Irmão, seria isso para os irmãos que não estão aparecendo no culto mais? Será que isso é um recado ali para o Marsola, o Salvador Bueno, Hélio Bianco? Será que isso é para eles, né? Porque falou ali, olhou para o ministério e falou, vocês estão nessa prisão
né? Outra coisa, irmão, essas coisas difíceis e essas provações não são propostas, irmão, são impostas, ou seja, condições. A proposta te dá o direito de aceitar ou não, porque é uma proposta, né? Mas tem coisas que são impostas, irmão, por favor, impostas, tá? E talvez, eu acredito que seja uma mensagem subliminar ali para os irmãos, né, que estão um pouco afastados devido às coisas que andaram falando, e eles, afastando-se, reconheceram que falaram coisas que não deveriam, por isso estão com medo de continuar falando, né? E o irmão está usando ali o momento da pregação para poder dizer para eles, né, que isso vai passar e está tudo bem e vai continuar. É aquele típico modelo de pregação da congregação de mandar recados para as pessoas, né? Com o peso de dizer é Deus quem está falando, né? É a típica pregação do nosso meio, né? Então, vamos seguir. Não reclame, desfrute, busque o Senhor e verás. Glória ao nome do Senhor. Então aqui, irmãos, neste capítulo fala desta mulher vestida do sol e tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Irmãos, isto foi uma visão, uma revelação que Deus deu a João, como sabemos. Então, irmãos, este assunto, como está escrito, como o Senhor Jesus mesmo falou, o Senhor, o bom pai de família, o bom chefe da família, tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Glória ao nome do Senhor. Nesta revelação tem coisas que na palavra sempre o Senhor tira do seu tesouro. Glória ao nome do Senhor. Coisas novas e coisas velhas. As coisas velhas são aquelas que nós já conhecemos, que já ouvimos, ou alguns já conhecem, já foi revelada. E coisas novas são aquelas que são para o momento, são para aquela hora, para aquele culto, naquela situação. E aqui ele está fazendo menção, irmão, né, ao uso da palavra da pregação, que é a palavra que fala da vida das pessoas, que promete para a vida das pessoas, né? Ou seja, está alimentando neste momento a dependência das pessoas de ter que ir na igreja ouvir a pregação, como se ela fosse a infalível palavra de Deus, né? Como se a pregação na boca deles fosse o alimento que alimenta as pessoas, as almas das pessoas. E não é, porque eles pregam tudo fora da palavra, irmão, tudo fora da Bíblia, né? Então, é lamentável como eles enfatizam todo momento, irmão, a dependência das pessoas em ter que estar ali para ouvir a pregação. Eles fazem essas profecias diretas para as pessoas, para dizer que você tem que estar ali, porque na sua casa não vai ter essas profecias, tem só a Bíblia, né? E o povo acha que a Bíblia é uma letra que não funciona, por isso eles não lêem. E aí eles precisam ouvir a pregação do homem, né? Então vamos seguir. A respeito desta interpretação, quem é esta mulher? Glória ao nome do Senhor. Esta mulher é a santa palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. Outro absurdo, terrível, meu Deus do céu. Só Jesus na causa. Tudo para eles é a palavra, palavra. Jesus é a palavra. A mulher também é a palavra. Aí fica complicado. Como é que a palavra gerou a palavra? Explica para mim. Né? Se pergunta para ele se Jesus é a palavra, ele fala, não, Jesus é a palavra. Pera, então a mulher também é a palavra? É, a mulher é a palavra. Então como é que pode a palavra gerar a palavra? Porque tudo para eles é a palavra, irmão. Palavra. Aí depois eles trocam que essa palavra é também a pregação deles. Porque eles fazem esse comparativo. Eu vou explicar para o irmão que isso não é a palavra. A mulher que está falando aí, irmão, é a graça. A mulher graça. O profeta Isaías também se refere a ela diversas vezes como a mulher grávida que daria luz a um menino. Tá? Ela gerou Jesus. Jesus é o primeiro filho da graça. Ele é o primeiro primogênito da graça. Como você leu nesse texto, a graça deu a luz a ele, o primeiro, e não o arrebatando, levou para Deus.
E depois ela gerou outros filhos, mais filhos, e até o dia de hoje ela gera filhos a Deus, tá? Então a graça é essa mulher, tá? E ela tinha uma coroa de 12 que eram os apóstolos que estavam próximos, né, dela no momento em que deu à luz a este menino. Entendeu, irmão? Então é muita falta de entendimento para alguém que se diz perito no conselho ou perito nas escrituras, né? Para estar acompanhando aí, aliás, para estar exortando a igreja, né, irmão? Ou seja, tem que ter, irmão, pelo menos o conhecimento básico, porque você vai ministrar a palavra de Deus, você vai ministrar, na verdade, a pregação da palavra de Deus, né? Vamos acompanhar. Porque vestida de sol, bendito seja o nome do Senhor, porque a palavra tem um brilho resplandecente. Glória ao nome do Senhor. Tá vendo, irmão? Agora a palavra virou sol. Por que vestida de sol? Porque a palavra tem um brilho resplandecente. Então tudo é palavra, irmão. Eles não conseguem compreender as coisas no texto e aí chuta, né? Qualquer coisa, bota a palavra em tudo que a gente achar que é bonito, que eu acho que a gente não vai errar. Entendeu, irmão? Ó, a palavra é que nem ele falou, é o brilho do sol, a palavra é a mulher, a palavra é o filho, a palavra é a água, a palavra é tudo, porque eu já ouvi falar até que aquela água que Jesus deu é a palavra. Tudo é a palavra. Por quê, irmão? Porque faz disso depois uma mensagem subliminar, que a palavra é a pregação da boca deles. E aí faz o povo cativo. O que é cativo? Preso ali. Vocês estão presos comigo, tá? Então tudo que é de bom, tudo que é bonito que fala na Bíblia, eles colocam logo o codinome de palavra. E só que as coisas têm o seu verdadeiro nome na Bíblia. A dificuldade deles é de entender isso, tá? Como acabei de falar aqui, né? A mulher é a graça. Ela gerou o primeiro filho, que é o primogênito dela, é Jesus Cristo, e ela vem gerando novos filhos a Deus até o dia de hoje. Vamos seguir. A palavra brilha quando Moisés subia no monte, glória ao nome do Senhor, e falava com Deus, ouvia a sua palavra, a sua voz, glória ao nome do Senhor. O seu rosto resplandecia de tal maneira que quando desceu, bendito seja o nome do Senhor, ninguém podia olhar na sua face, teve que pôr um véu no seu rosto. Bendito seja o nome do Senhor. Naquela palavra que surgiu no caminho de Damasco, quando Paulo ia, glória ao nome do Senhor. Vocês viram aí, irmão? A palavra vai entrando em tudo quanto é passagem bíblica. Acabei de falar agora, a palavra era a palavra da boca de Deus que iluminou Moisés, irmão. Meu Deus do céu, é só por Deus. Aquilo ali, irmão, foi um reflexo de uma pequena parte de Deus que Moisés viu, tá? Só um canto das costas, e aquilo resplandeceu a face de Moisés. Não foi a voz de Deus, porque Deus falou com Moisés várias outras vezes depois disso, e Moisés não resplandeceu desse jeito. Não resplandeceu. Ele resplandeceu porque viu um trecho e um pedaço das costas de Deus, tá? Aí agora a palavra, novamente agora, a palavra encontrou Paulo no caminho de Damasco, que foi Jesus que apareceu. Então agora a palavra já é o filho, já não é mais a mãe. Irmão, vocês estão percebendo a lambança, irmão? Irmão, são essas pessoas que ficam ditando regra na vida das pessoas. E baseado em quê? Baseado nelas mesmo. Eles não conhecem a Bíblia. Como é que vão julgar a causa de vocês, irmão? São homens inaptos para pregar ou para estar na frente do povo. É a mesma coisa que um cirurgião médico for abrir alguém se ele nunca leu um livro de medicina, irmão. Ou seja, vai fazer barbaridades, porque não a pregação inteira, irmão, é só Deus para ter misericórdia, rapaz. O mesmo comportamento, irmão, tá lá dando glória para qualquer coisa que for falado lá em cima, irmão. Se tiver atrás da tribuna, irmão, para eles é a pura voz de Deus e tem que ser acatado, e eles não importa, irmão.
se o irmão está falando coisas erradas ou não, porque eles não podem esquecer que é um homem que está ali, irmão. É um homem, e um homem que não lê a Bíblia. Esse homem deve ter muitos anos de crente, irmão. Se não leu a Bíblia até hoje, não vai ler nunca mais, irmão. E o pior, ele julga povos, gente, famílias, irmão. Quantas aberrações já não deve ter falado. Eu nunca vi esse homem. Olha só, um pouquinho que eu tô vendo ele agora, eu não consigo soltar o vídeo praticamente, irmão. Sem estar parando e falando. Agora, vamos seguir. Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo, glória ao nome do Senhor, ouviu a voz do Senhor. Eu sou Jesus a quem tu persegues. A palavra resplandeceu. E está escrito, glória ao nome do Senhor por Paulo, mais do que o sol. Resplandeceu mais do que o sol. Irmão, não está escrito coisa nenhuma que resplandeceu mais do que o sol, irmão. Você falou 2 vezes ainda, resplandeceu mais que o sol, resplandeceu mais que o sol. Não, ela está falando que uma luz do céu, apareceu uma luz do céu e ele não pôde enxergar. Mas não falou nem 1 minuto, nem 1 segundo o sol, irmão. O sol, você está criando uma palavra e colocando lá. Essa palavra não existe, não precisa fazer esse adendo para deixar bonito, porque as escrituras não precisam de acréscimo, não. A gente só fala o que está escrito, irmão, tá bom? Ali apareceu uma luz do céu. E ponto, não falou mais nada, tá? Esta é a palavra, nós vimos na casa do Senhor, cada vez vimos com um semblante caído, vimos com um semblante murcho, muitas vezes apagado, mas a palavra vem, resplandece no nosso rosto, vamos embora para nossa casa. Bom, irmão, essa é a parte mais evidente. Você está abatido, entra lá, vem a palavra do Senhor, que para ele é a pregação. A palavra é a pregação, e aí você vai embora liberto. Então, irmão, aqui ele deixa claro que a pregação da tribuna é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor, tá? E você vai entrar lá totalmente abatido, né? Entristecido, mas quando eles subirem lá para pregar, e quando eles estiverem pregando essas coisas que eu estou mostrando aqui para vocês, que eles não conhecem, que eles não sabem, que eles falam totalmente errado, tá? Que eles falam fora do contexto, não tem noção nenhuma, ou seja, o que ele diz, pelo que ele está falando aí, tem mais peso do que a própria Bíblia. Por quê? As pessoas têm Bíblia em casa. Se ela lendo a Bíblia, ela não fica liberta, mas ela tem que ir na igreja ouvir a pregação dele e aí ela vai ficar liberta. Então, eles estão colocando a pregação da congregação cristã no Brasil acima da palavra escrituras. Estão pondo-se acima, tá? Estão fazendo o povo acreditar que eles são dependentes de ouvir a pregação deles. Tá? Por isso que o povo criou-se a ideia de que vou buscar a palavra, ou seja, vou buscar a palavra, que é vou ouvir a pregação deles, tá? Olha para você ver o tamanho dessa heresia, e isso é lamentável, né? Mas vamos lá. Com um semblante diferente, Ana estava, glória ao nome do Senhor, naquela aflição, naquela tristeza, naquele choro, e o sacerdote Eli falou com ela, glória ao nome do Senhor. Ela, na sua humildade, falou: Senhor, não sou uma mulher de Belial, glória ao nome do Senhor, das minhas angústias estou falando. E aí veio a palavra: o Senhor conceda a tua petição. E está escrito: o semblante de Ana mudou. Oh, Jesus Cristo, ali naquela época, irmão, você tinha o livro da lei e os profetas, que de quando em quando Deus usava deles para fazer algo direto com o povo, alguma coisa direta, né? Deus ali era uma profecia de um homem de Deus, um profeta, que o Espírito tomou ele ali para falar com Ana. Só que isso, meu irmão, é exceção. Você não pode fazer da exceção uma regra, porque tem uma regra na igreja da congregação, que aquele momento é a palavra de Deus, e ali Deus vai falar com vocês. Criaram uma regra. Você está vendo, você está comentando agora um momento de exceção, que não é sempre, isso é raro acontecer, para criar um costume no povo. Vocês estão tornando o povo cativo
um povo que vai consultar o adivinho. Tá? Eu estou preocupado com o meu dia de amanhã, ou se eu devo comprar, ou se eu devo vender, ou se eu caso, ou se eu mudo. Então eu vou buscar a pregação da congregação, que lá eles vão me dizer o que eu tenho que fazer. Isso é um absurdo, isso é pecado, irmão. Tá? Esse costume é uma heresia, tá? E pega esses pontos isolados da Bíblia para criar esse pretexto, né? Para criar esse costume na igreja. Outra coisa importante aqui, tá? Ele abandonou totalmente o texto bíblico que ele leu. Tá? Ele abandonou, ele está indo em todos os lugares da Bíblia, está pegando pontos ali, né? Para tentar criar essa narrativa de que a Bíblia, ou seja, a pregação deles é a palavra de Deus. Está indo em diversos pontos, mas o ponto crítico, que é a leitura da noite de hoje, ele não está lendo, né? Vamos. Do Senhor. E também ela tinha, esta mulher, esta palavra tinha debaixo dos seus pés a lua. A lua, o que é a lua? É o sinal da noite, é o astro que governa a noite. A lua brilha, glória ao nome do Senhor, nas trevas. Então, tendo embaixo dos seus pés a lua, tinha debaixo dos seus pés a negritude da noite, que pode significar a tormenta, o pecado. Então, a palavra vestida de sol, fazer brilhar, ela tem embaixo dos seus pés o inimigo, o pecado, glória ao nome do Senhor. A escuridão, ela pisa, ela está sob os seus pés, ela massacra e não deixa, glória ao nome do Senhor. Irmão, meu Jesus da glória, só por Deus, irmão, né? Ele fala que a lua representa o pecado, as trevas, a escuridão. Ô Senhor, não tem nada a ver, ao contrário disso, meu irmão. Só pensa um pouquinho na lógica da lua. Deus colocou a lua no céu justamente para não deixar nós na escuridão, nas trevas. Porque ela é o satélite de luz, irmão. Tá? Ela manda luz. Vai para um lugar na roça que a lua consiga estar lá em cima, ou seja, que não tenha nenhuma nuvem atrapalhando ela. Ela ilumina a noite, irmão. É o contrário, ela traz luz à noite, irmão. Ela traz luz, irmão, ela mostra, tá? Ou seja, ela está ali para fazer o trabalho do sol, só que de um papel um pouco mais suave e leve, respeitando o sono e o descanso das pessoas. A sabedoria de Deus, irmão, não tem nada a ver com trevas, com pecado. Eu não sei da onde você tirou isso, meu irmão. É lamentável, entendeu? Falta de conhecimento bíblico, a pessoa acha que ela pode dizer qualquer coisa, irmão. E isso pode criar heresias, irmãos. Né? Vamos acompanhar. Haver tormenta, bendito seja o nome do Senhor, na vida daquele que já resplandeceu, sobre quem ela já resplandeceu. Na tua vida alguma tentação, algum pecado, ô jovem, ô moça, quanta tentação, glória ao nome do Senhor, a palavra de Deus está em ti. Irmão, falou em pecado, já vai pro jovem e pra moça. Porque para a congregação, pecado é só sexual. Só isso. Ele não sabe que você está mentindo da tribuna também é um pecado. Ele está cometendo 2 pecados, mentindo e enganando. Né? Então, é lamentável isso daí. Para vocês terem uma ideia, como para a congregação, o pecado, irmão, o único pecado para eles é pecado sexual. Tá? Então você pode ver, nessa pregação, e aonde você entrar, quando for falar de pecado, irmão, já vão falar sexual. E geralmente sempre vira pro pobre do coitado do moço e a pobre coitada da moça. Sempre sobra para eles, tá? Você moça, você moço que tá aqui, o pecado tá te rondando. Irmão, você tá cometendo um pecado aí em cima, irmão. Você tá pecando também, tá? Por falta de conhecimento, tá? Por falta de conhecimento você está cometendo muitos erros aí, muitos pecados, tá bom? Vamos lá. E põe embaixo dos seus pés a tentação, o pecado, a escuridão da morte. Glória ao nome do Senhor. Seja livre no nome do Senhor Jesus. Por isso que somos
felizes por termos a felicidade, somos felizes porque temos essa felicidade da palavra falar conosco constantemente. Quantos tiveram oportunidade no passado? Senhor, a palavra falou com Abraão, a palavra falou com Isaac, é Deus falando, a palavra é Cristo, ou foi transformada em carne no ventre de Maria, já estava com Deus desde o princípio. Então, irmãos, glória ao nome do Senhor, abracemos esta felicidade e busquemos sempre estar perto desta mãe, que é a nossa palavra, é ela que nos gera em Cristo. Oh, meu Deus, ele inverteu tudo o negócio agora, irmão, perdoa, né? Então, a palavra que é Cristo, agora também é essa mulher que agora voltou a ser Cristo, que gera nós em Cristo. Eu já não se eu tivesse avaliando ali para aprender, anotando, não, eu vou aprender com esse irmão, ia chegar um ponto que eu ia parar de escrever e falei, meu Deus, mas que confusão que está acontecendo, mas que salada é essa daqui, Jesus? O que está acontecendo aqui, meu pai? Entendeu, irmão? Eu tô com dificuldade até para explicar, irmão. Entendeu? Até para explicar aqui, porque eu já teria que voltar de novo para poder ouvir. Entendeu? É confuso, irmão. Você dá para ver que nem ele sabe o que está dizendo, irmão. Nem ele sabe, tá? Então, vem cá. A mulher é a palavra? Ele falou que é. Então, Jesus não pode ser a palavra, porque se a palavra gera a palavra, que depois vai gerar você em Jesus, que também é palavra, no final é tudo palavra, irmão. É tudo palavra, não tem mais nada, tá? Então, o codinome para qualquer coisa boa é palavra. Tá? Não, irmão, pelo amor de Deus, vocês têm que ler um pouco, estudar um pouco, para colocar cada coisa no seu lugar. Entendeu? Fica complicado desse jeito, gente. É ela que nos gerou em Cristo. Então, irmãos, bendito aqui nesta visão que também estava grávida, esta palavra, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era o grande dragão vermelho. E a sua cauda levou após si terça parte das estrelas. Glória ao nome do Senhor. Então os irmãos vejam, a palavra estava grávida. A palavra estava gerando. Glória ao nome do Senhor. Como hoje ela está gerando. Como sempre ela gera. Glória. Agora pronto. Agora a palavra é quem estava gerando. E ela gera. Porque acabou de falar que nós íamos ser gerados em Jesus, ou seja, ele tinha falado, desfalou, falou de novo, desfalou, agora ele está falando novamente, né, que a palavra, que a mulher é a palavra. Irmão, por favor, isso aqui é só para mostrar para a gente, irmão, como o povo está muito mal instruído, por isso que são religiosos, tá? Tem dificuldade para servir a Deus, quando são confrontados não sabem explicar a razão da sua fé, atacam as pessoas com ódio, né? Eles, por falta de condições argumentativas para responder alguém e não tendo essa condição cognitiva, irmão, porque não está preparado para isso, ele perde aquilo que nos difere dos animais, que é o raciocínio. E quando você não tem essa condição de raciocinar para dar uma resposta, então eles ativam o seu instinto animal, que é a agressividade. É lamentável isso, tá? Não, isso aqui não é um achismo. Entra em qualquer canal, de qualquer vídeo de pessoas que estão fazendo alguma crítica à congregação e veja lá o comportamento. Os comentários das pessoas da congregação são comentários muito agressivos, tá? Agressivos demais, com palavrões, alguns, né? Poucos. Tá? Eu lamento, irmão, porque minha família toda é daí, né, da congregação, amigos que eu amo do fundo do meu coração, mas não dá, irmão, a gente tem que expor isso, tá? Mostrar para as pessoas. É muito difícil, até para mim, tá, irmão, fazer essas análises, mas aí fica para vocês, irmão, não se submeta a essas coisas, tá? Essas são as pessoas que julgam vocês, que falam que vocês não têm salvação, né, que uns são mais santos do que o outro, por isso precisam de mais privilégios, né, como o Marçola falou lá no último culto dele, né? Não, como é que pode um irmão que está firme, crente há tantos anos, ficar na mesma classe de igualdade de um pecador? Não. Então eles fazem essa diferença de pessoa. E tá aí, irmão, uma lambança
E isso não é palavra de Deus, tá bom? Isso não é. A palavra de Deus é as Escrituras, tá? Isso é pregação. Vocês insistem em todo momento que a pregação de vocês é a palavra de Deus. Isso para fortalecer na cabeça do povo, para eles serem independentes de estar na sua igreja ouvindo essas pregações, para eles não saírem daí, tá? Vocês são nécios é sem entendimento nenhum, pregando para outras pessoas que por causa de vocês também são nécios e sem entendimento. Fica aqui, irmão, perdoa, não vou continuar, tá? É difícil, irmão, tá bom? Tem muito tempo de áudio, ainda não tá nem na metade da pregação, então vai ficar muito longo esse vídeo, tá bom? Deus que abençoe a todos e fiquem todos na santa paz de Deus.